Não é? Eu estava no Malcolm, né? Sobre o movimento, se aqui no Espírito Santo aconteceu aqui o movimento, a música fez muito sucesso, né? Daí comecei a falar que é internacional, tá lá. Perfeito. Foi a história, como o próprio Dave colocou, mas que cada um de nós vivenciou e também na sua história, né, Malcolm? Sim, sim. Eu sempre digo, nós estamos retomando, né? A gente não está voltando no tempo, não, isso não dá, né? Nós estamos retomando os valores que a gente viu na nossa música, de todos nós, estamos retomando e trazendo isso para a atualidade, né? Recordando os antigos sucessos e eu, pelo menos, eu acho que todos aqui têm propostas de mais música. E o interessante, Walter, é que a música pop internacional brasileira, o Brasil Hits, ou Hits Brasil Forever, né? Ele tem as características do rock, dos Beatles. Os Beatles aconteceram em 63, 64 no mundo inteiro, foi um forte movimento. Aí abriu um campo na Europa para outros artistas, bandas, Escandinávia, França, Espanha, Alemanha, Bélgica, muitos países tiveram seus números de grande sucesso. Agora, o diferencial do Brasil é que a gente tem o sabor brasileiro, o acolhimento, o calor humano, o romantismo. Você vê no nosso pop rock um aspecto romântico e um aspecto lúdico também e de dança. Eu estava falando com o Dave McLean sobre o ritmo na voz, ele estava comentando, por exemplo, Lincoln Olivetti, quando fazia aqueles naipes de metais, metaleira, de trompete e trombone, punha um tamborim junto fazendo o ritmo. Então, essa coisa do ritmo entrou principalmente a alma brasileira, que é um pouco portuguesa também. Então nós misturamos aí um pouco o fado lá longe, entrou. Eu gostaria que todos comentassem isso desse mix na música. É verdade, existe, eu costumo dizer que se houvesse marco legal da música, do rock and roll, especificamente seria o Beatles. O Beatles, quem mais me parece referendar do Beatles foi o próprio Folhas, né, Aline? O Folhas parece-me que veio à existência a partir da referência especial e direta do Beatles, não é isso? Sim, tanto é que o nosso guitarrista, o apelido dele era Bitão, por força dos Beatles. E a gente tocava 80% da música dos shows, dos bailes, né? Era música dos Beatles. O Paul Davis é amigo de infância do Dave McQueen. Vocês já faziam barulho na garagem? Já faziam barulho nos bailinhos de final de semana? Já fazíamos, incrível, né? Vocês se conheceram onde? Se conheceram na escola, se conheceram no bairro? A gente se conheceu, naquela época existia uma coisa que hoje não existe mais, que chamava-se ginásio, né? Então eu era moleque, nós éramos moleques e tal, e a gente se conheceu na sala de aula. E coincidentemente, na mesma sala de aula, tinha lá um outro grande músico chamado Pique Riverte, né? Que trabalhou muito. Agora imagina, tocava acordeon, tocou muito com César Camargo Mariano. E imagina, não tinha aula, é só música, na aula. Dava para fazer uma grande banda, né? Uma grande banda. A gente sentava no fundo da sala de aula, a gente sentava lá no fundão e ficava, não, mas você lembra aquele? Não, mas aquele acorde não era aquele. Não, pô, não, pega o violão. Mas só que não tinha violão, né? Na sala de aula, a professora, gente, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Era música o tempo inteiro. Maravilha. Existe aqui, da parte de qualquer um dos quatro que estão a nos alegrar com suas presenças, alguma pergunta especial que gostaria de remeter a um ou outro colega? Naturalmente, nesse convívio, principalmente na vida artística, existem várias histórias. As histórias elas acontecem e são realmente para ser contadas, revividas e até servir como experimento de vida para cada um de vocês. Existe alguma história aqui que vocês julgam ser interessante na sua vida ou na vida do colega? Posso começar. Eu perguntaria para cada um qual foi a principal influência musical que inspirou, que fez gostar da música, ou fez seguir uma linha de música. Quando me perguntam isso, qual o seu preferido? Eu falo,
sei, tem um monte. Mas vamos lá atrás, no tempo da escola e tudo, de criança, o que foi aquilo? Não, a maior influência era Beatles, né? Não tinha jeito, né? Tanto é que eu e o David, a gente chegou a compor muita coisa, né? Até hoje a gente lembra das músicas, né? Então tinha músicas assim, Why don't you know what I know? Why don't you feel what I'm feeling? Why don't you see what I see? Why don't you come back to me? E tinha mais um monte, era LP, era CD, era muita coisa que compunha com outros. Não, Ele mas pode peraí, te contar mas isso é outras antes, coisas. Paulo, é antes do CD essa história. Estou querendo saber lá na infância. Não, é que o CD já foi acabou, o que era LP acabou virando sim, CD. sim. Mas eu estou falando de 1969, 68, que a gente Mas já vocês compunha em inglês. vocês já estavam gravando, porque Já. o The Buttons gravou em 69, né? 68, 69. Então para mim o que influenciou muito era o Duane Eddy, um guitarrista americano, Sim, né? sim. Que na escola, assim, com 12, 13 anos, tinha as bandas de instrumentais, não havia tanta banda vocal cantando inglês, era mais